acho que agora vai. Então, a questão número 1 era assim, né? Conforme foi estudado, quais são as condições necessárias para que haja corrente elétrica? Então, alguns aí eu considerei meio certo ainda, porque respondeu pela metade, acertou metade da questão. E às vezes respondeu assim uma coisa meio absurda na continuidade. Aí eu nem olhei, eu só olhei a parte certa, tá? Então, as condições necessárias para que haja corrente elétrica são duas, basicamente, tensão elétrica ou diferença de potencial, né? Se alguém escreveu aí DDP, pode ser DDP, tensão elétrica, e circuito fechado, para que haja corrente elétrica. Isso aqui é um conceito muito importante, porque quando nós formos estudar a parte de segurança em eletricidade, eventualmente a gente vai trabalhar com circuitos energizados, que têm tensão elétrica, mas nós não vamos receber um choque, porque a gente não vai fechar o circuito. Então é de suma importância entender como é que funciona a corrente elétrica, quais as condições necessárias. Se alguém escreveu aí uma fonte de energia, também considerei. Se alguém escreveu assim, uma fonte elétrica, né? Dá para considerar. Uma fonte de tensão, dá para considerar também, porque essencialmente assim está certo, né? Não é um rigor acadêmico aqui, tá? Então são essas duas coisas, basicamente, tensão elétrica e circuito fechado. Senão, qualquer uma das duas que falte, não terá corrente elétrica. Né? Relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui a gente vai testar bem, ou razoavelmente bem, esses conceitos teóricos, que são importantes para técnico. Lembrem-se, não estamos num curso prático de eletromecânica. Estamos num curso técnico de eletromecânica, que tem teoria e prática junto. Né? Então, a letra A, deixa eu só pegar aqui, ó. Letra A, tensão elétrica. Então, assim, e esse aqui é um bom exercício de lógica mental. O que eu falei para vocês? Vão escrevendo de lápis para ir encaixando um no outro, conforme eventualmente algum que vocês tenham dúvidas, né? Mas tensão elétrica. Tensão elétrica é a diferença de potencial. Então, aqui a letra A. Corrente elétrica. Vamos dar, você pode ir lendo, né? Aí se divide, não é isso aqui. A resistência final, não é a corrente. Realização de trabalho no tempo, não é corrente. A falta de elétrons em relação com a quantidade de prótons. Não, isso aí não é corrente. Corrente elétrica, letra B. Dificulta a passagem da I. Não é. U igual a R vezes I. Não. Lei das malhas de Kirchhoff. Na lei das malhas tem corrente elétrica, divide corrente... Não. Mas na lei dos nós também. Tem a divisão de corrente na lei dos nós. Na lei das malhas tem a divisão da tensão. Daí eu vejo aqui, 6,5 vezes 10 na 18 elétrons por segundo. É isso aqui, corrente elétrica é isso aqui. Fluxo ordenado de elétrons, então a letra B está aqui. Então você vai testando. Por isso você faz de lápis, daí se precisar apagar, você apaga. Resistência elétrica. Resistência elétrica dificulta a passagem da corrente. A resistência elétrica dificulta a passagem da corrente. Letra C. Não se encaixa assim de pronto em mais nenhuma, né? Potência elétrica. Então nós falamos muito disso, que potência elétrica é a realização do trabalho no tempo. Né? Então, a letra D aqui, A, B, C, D. Letra E, carga elétrica positiva. Lei dos nós, não. Lei das malhas, não. U igual a R vezes I, não. A falta de elétrons em relação à quantidade de prótons. Falta elétrons, elétron negativo, próton é positivo. Tem mais algum que se encaixe? Não. Então a letra E aqui, falta elétrons. Letra E. A associação de resistores em série. A resistência final é maior do que o maior resistor do circuito. Então, letra F. Associação de resistores em paralelo. Então, na associação de resistores em paralelo,
a corrente se divide e a tensão é sempre a mesma. Nós falamos muito isso aqui também, né? Então é a letra G, né? Aqui, letra G. Letra H, somatório das ΔU, ou seja, somatório das quedas de tensão nos elementos de um circuito, é igual à tensão da fonte. Então essa é a lei das malhas de Kirchhoff. Então a letra H. Soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A lei dos nós, letra I. E a primeira lei de Ohm, letra J. Então ficou BIHJ, CAEDFG. BIHJ, CAEDFG. Classifique como verdadeiro ou falso. Então vamos ler. Na eletrização por atrito, se esfregarmos entre si duas substâncias diferentes, elas se eletrizam com cargas elétricas de sinais opostos. Então, quais são as cargas elétricas? Mais e menos, positivo e negativo. Então, vão se eletrizar com cargas elétricas de sinais opostos. Mais e menos. Sim, pelo que nós vimos nas nossas aulas, o atrito, a eletrização por atrito vai proporcionar esse tipo de acúmulo de carga elétrica. Então, até aqui é verdadeiro. Vamos ver o resto se é verdadeiro. Como exemplo, se esfreguemos, aqui está errado o português, né? Um pano de lã sobre um pedaço de vidro. Se o vidro, aqui ele está dizendo se, a gente não fez esse teste em aula, mas ele está supondo, se o vidro ceder elétrons para a lã, então pegar um pedaço de vidro e esfregar na lã. Se o vidro ceder elétrons para a lã, ficará eletrizado positivamente, enquanto a lã negativamente. O vidro cedeu elétrons para a lã. Então a lã tem acúmulo de elétrons, o vidro falta elétrons. O vidro é positivo, a lã fica negativa. Então isso é verdadeiro. Então você lê a questão mais extensa assim, por parte, né? Lê, vê, é isso mesmo, né? Vai pensando. Não vai ler tudo e tenta resolver tudo de uma vez só. Você lê um pedacinho, se achar alguma coisa falsa no meio, é falso. Tudo, invalida tudo, né? Potencial elétrico é a medida do nível de energia potencial em um ponto. Sim, potencial elétrico. Veja, não falamos em diferença de potencial, falamos só em potencial, lembram? Nós falávamos em potencial negativo e potencial positivo. Então, o potencial é o acúmulo, é a medida do nível de energia potencial em um ponto. Pode ser resumida como a quantidade de cargas elétricas nesse mesmo ponto. Sim, seja ela negativa ou positiva. Seja um potencial positivo ou seja um potencial negativo. Vê? Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e de sinais contrários se repelem. É falsa. De mesmo sinal que se repele. Então lembra quando nós fizemos o exemplo da descarga atmosférica, né? A nuvem e a terra, então lá na nuvem negativo, na terra ficava positivo, e elas vão se atraindo até fechar um circuito, ou fechar um curto-circuito e ter a ocorrer a descarga. Então essa aqui é falsa. Dá-se o nome de associação mista de resistores à associação que contém, simultaneamente, associações de resistores em série e em paralelo. Opa, até aqui é verdadeiro. A mista é isso. O cálculo do resistor equivalente deve ser feito a partir das associações, em série ou em paralelo, tendo em mente que devemos ir pouco a pouco, simplificando o esquema de associação. Então, é verdadeira. Então, as primeiras aqui ficou VV, FV. A lei das malhas de Kirchhoff diz que o somatório das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Verdadeiro. Não há divisão de corrente elétrica, associação em série. Verdadeiro, não tem a divisão em série, não divide. Na associação de resistores em paralelo, há a divisão da tensão elétrica. Não, em paralelo não divide a tensão é sempre a mesma. Então, aqui é um F.
O sentido real da corrente elétrica é do polo positivo para o negativo. Falso. O real é do negativo para o positivo. Lembra? Né? Nos primeiros circuitinhos que nós fizemos, os primeiros, a corrente saía do negativo e ia para o positivo. Né? Depois a gente passou a estudar o circuito convencional. Mas o real... E eu lembro que eu falei assim, ó, na aula. Aonde que vocês poderão usar, na prática, o sentido real da corrente elétrica? Em análise futura e de circuitos eletrônicos. Eventualmente, é importante saber o sentido real da corrente elétrica. Senão, via de regra, sempre o sentido convencional. Né? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Sim. Porque fluxo desordenado de elétrons a gente tem aqui, ó, no ar, na parede, no quadro, aqui. Os elétrons estão se mexendo desordenadamente. A queima de um equipamento tem como causa, olha só essa questão, excesso de calor. Opa, até aqui é verdadeira. A queima do equipamento tem como causa o excesso de calor. Verdadeira. E este calor é causado pelo excesso de tensão. Falsa. Quem que causa excesso de calor? Corrente, não é a tensão. Ah, um excesso de tensão pode causar um excesso de corrente. Mas nem sempre o excesso de calor é por excesso de tensão. Então, é o excesso de corrente que causa excesso de calor, e não o excesso de tensão. Então, essa é falsa. Então, veja, isso é importante. Ó, até a metade era verdadeira, a questão, mas a continuidade ficou falsa. Então, a segunda parte que ficou VV, FF, VF. Né, da letra E em diante ficou assim. Se tiverem dúvidas e não estiverem entendendo essa parte teórica, né, vocês podem perguntar aí, turma. Né? A ideia é tirar dúvidas aí mesmo. Não é só corrigir, né? É tirar a dúvida. 4. Uma torneira elétrica de 3.800 watts conectada a uma rede elétrica de 127 volts. Qual a corrente e qual a resistência dessa torneira? Então, aqui, alguns colegas aí, com muita dificuldade de organizar o pensamento e organizar na resolução da atividade. Então, basicamente, as equações estavam todas no quadro, né? E para quem ainda não decorou, mas nós temos duas equações só duas. P igual a U vezes I e a E igual a R vezes I. Ah, tem aquelas equaçõezinhas do circuito paralelo, sério, mas aquilo lá não, do ponto de vista dos conceitos de grandezas elétricas, só tem essas duas, mais nada. Então agora ele quer saber, eu tenho que levantar os dados do problema. O que ele quer saber? Ele quer saber potência dessa torneira, potência não, perdão. Qual a resistência e qual a corrente? Potência ele não quer saber. Então ele quer saber, deixa eu apagar aqui. Então ele quer saber a resistência elétrica dessa torneira. Ele quer saber também a corrente elétrica dessa torneira. Então isso é o que ele quer saber. Essa é a dúvida que ele tem no problema. E agora eu tenho que fazer a continuidade do levantamento das informações e ver o que eu já tenho de informação. O que eu já tenho de informação? Eu tenho a potência dessa torneira, que são 3.800 watts. E temos a tensão, a U, que é 127 volts. Tenho mais alguma informação? Não. Aparentemente não. Já fiz o levantamento. Posso já resolver alguma coisa? Posso, porque se eu pegar aqui, ó, potência eu tenho, que é 3.800, e a tensão eu tenho, que são 127, eu consigo achar a corrente. Então aqui, ó, P
E aí, de novo, eu insisto, reescrevam as equações para vocês decorarem ela para ficar no DNA de vocês. Lembre-se, alguns aí, da tabuada. Quem não decorou a tabuada lá na época que deveria decorar, sofre hoje. Então, decorem essas equações, tem que decorar isso aqui, tem que decorar. Como é que se decora? Fazendo, 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 fazendo. Então, repete na prova, nos exercícios, repete a equação. P é igual a U vezes I. O que eu quero encontrar aqui? Eu quero substituir os valores primeiro, depois isolar as letras. Então, beleza. O P vale quanto? 3.800. Então, o P vale 3.800. Quanto vale o U? 127, né? Está ali embaixo. Então, o U vale 127. O I, eu não sei, eu quero encontrar. Então, 3.800 igual 127 vezes I. O 127 está multiplicando o I aqui. Tenho que passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, você escreve lá o 3.800 aonde está. Então, teve gente que errou isso. Né? Faz o igual de novo. O I fica onde está, você não vai mexer com a letra I. Então, ele fica ali daquele lado da igualdade. E agora o 127. Ele estava multiplicando, passa dividindo. É o 127. Não é 127 dividido por 3.800. O 3.800 fica onde está. E o I fica onde está. Nós vamos mexer com a tensão que é 127. Então, é o 127 que vai sair de lá e passar para o lado de cá. É ele que vai mudar de cálculo, que antes ele estava multiplicando, ele vai passar, então, dividindo. Então, é 3.800 dividido por 127. Então, a corrente aqui, I, é igual. Digam aí, não sei. 29,92 amperes. Para a nossa avaliação aqui, a gente faria assim. Teve alguém que eu acho que já arredondou para 30. E eu considerei. Numa situação prática, 30 amperes, 29,9, 30 amperes. Corrente da torneira é 30 amperes. Então, se alguém colocasse 30, embora eu tenha pedido aqui nas nossas aulas para usar 2 casas depois da vírgula, tá? Muito bem. Então, a corrente elétrica aqui, ó, já achamos, 29,92 amperes. Olhando a outra equação, o que falta nós encontrar? A resistência. Se eu tenho a tensão e tenho a corrente, a gente encontra a resistência. Então, escreve lá de novo. E igual R vezes I. Vou substituir os valores já. Não quero trabalhar com as letras. Substituir os valores. Aí cada um vê o que acha melhor. Né? Não, quero trabalhar com as letras. Substituir os valores depois. Então tá. Então vamos trabalhar com as letras. O que eu quero encontrar? Quero encontrar o R. Então o I que está junto com o R, que tem que sair daqui. Então vamos tirar o I. Então eu tiro o I depois. Primeiro eu escrevo a letra E, que é a tensão, igual. Então o E fica onde está. R vai ficar onde está, não mexa com a letra R. O I está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar embaixo da letra E, né, dividindo a letra E, que é a tensão. Né? Então, R é igual a E dividido por I. Então, R é igual ao E. Quanto é o nosso E? Agora eu coloco os valores. 127. Quanto é o nosso I? 29,92. 127 dividido por 29,92. 4,24 ohms. Então, a corrente da torneira, 29,92 e a resistência, 4,24 ohms. Então, tenho para mim que o pessoal que se equivocou aqui
ou foi por não coletar as informações adequadamente, ou por não fazer essa manipulação das variáveis aqui de maneira adequada. Isso é principalmente falta de prática. Só que, claro, não é uma prática desordenada, fazer mecanicamente. Como é que vocês... Minha sugestão, não é como é que vocês devem fazer, cada um analise aí. Tá? Mas vou falar por mim, que tinha muita dificuldade, como é que eu fazia? Então eu tinha o exercício resolvido, que eu copiei do quadro do professor, aí eu pego o exercício e tento fazer sozinho, numa folha separada. Daí eu não consigo. Eu vou lá, olho no meu caderno, fecho o caderno e continuo. Empaquei no meio. Vou lá, olho de novo, fecho e continuo. Até chegar ao mesmo resultado. Só que esse estudo não valeu nada praticamente. Porque eu fiz olhando. Então eu resolvo toda aquela série de exercícios num dia. No outro dia eu vou fazer de novo. Vou fazer sem olhar. Aí eu vou fazer sem olhar, daí não consegui fazer sem olhar. Tive que dar uma olhadinha. Só que da outra vez eu tive que olhar 2 vezes, agora só olhei uma. Até que chega o momento que eu faça sem olhar mais nunca mais. Então eu vou fazer umas 3, 4 vezes, a lista toda. Então, aquilo que nós falávamos, é suficiente ficar na cadeira Não, não é. Não é. Agora, claro, a gente entende a realidade de cada um. Se você não tem esse tempo, você tem que entrar para a aula aqui, ó, concentrado. Assim, ó, com um olhar de túnel aqui, ó. Você senta aqui na primeira carteira e fica assim, ó. Não tem celular, não tem nada. Traz um café, toma um café para ficar acordadão. Porque você só tem esse tempo. Você tem que aproveitar esse tempo. 5. Um chuveiro é submetido a uma DDP de 220 volts. Opa, então, DDP. DDP. 220 volts. O que é DDP? É tensão. É U ou E, né? Então é a própria E, 220 volts. E percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Opa, corrente. Corrente é letra I. I, 20 amperes. Qual é a resistência? Então ele pede AR. E qual é a potência do chuveiro? Ele pede a P. Então, de novo, aquelas duas equações. E igual a R vezes I. P igual a U vezes I. Então eu resolvo sempre o mais fácil primeiro. O que é o mais fácil? A potência. Por quê? Porque eu já tenho uma U, já tenho o valor da U. E já tenho o valor da I. Então P igual a U vezes I. P é igual, nossa U, 220. Nossa I, 20. Potência igual a 4.400 watts. Algumas pessoas aí, alguns colegas, com alguma dificuldade com as unidades, né? Então tem que, isso aí é decoreba, né? E uso, né? Com uso e acaba decorando. Então se a gente não conseguir mais ir para frente no exercício, já metade dele está pronto já. Porque as informações já foram dadas. Tem que fazer uma boa coleta de informações. Se não fizer uma boa coleta organizada, né, pausada. E falta encontrar o valor da resistência, né? Então, a resistência aqui nós não achamos ainda. Então, qual a equação que usa a resistência? E igual a R vezes I. Então, se antes eu manipulei as letras da equação, vamos usar os valores agora para fazer de outra forma. Então, quanto vale o nosso E? 220. Quanto vale o R? É o que nós queremos encontrar. Quanto vale o I? 20. Então, 220 igual a R vezes 20. Então, temos que deixar o R sozinho.
Então, 220 vai ficar onde está, não mexo com ele. O igual fica onde está, o R fica onde está. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, R é igual a 220 dividido por 20, 11 ohms. Então, 4.400 watts e 11 ohms. Nós fizemos um exercício desse na aula, inclusive. Exatamente igual. Um chuveiro de 220 e de 4.400 watts. Número 6. No circuito abaixo, qual é a potência dissipada pelo resistor de 20 ohms? Então, ele quer saber esse aqui, né? Opa. Ele quer saber qual a potência que esse resistor aqui vai dissipar. Né? Qual a potência? E aqui, olha só, como a gente aprende demais. A gente que diz, agora que eu quero dizer, sou eu mesmo. Teve um colega que fez uma solução desse exercício aqui, que eu nunca tinha pensado em fazer. E diga-se de passagem, melhor do que a minha. Então, eu vou reproduzir o que ele fez aqui. Então, olhando o circuito, você não entendeu o circuito? Aquela boa e velha tese de redesenhar o circuito. Redesenha ele, para ficar mais claro. Nós temos entre o ponto A e B uma DDP, uma tensão de 100 volts. Então, tem uma fonte de 100 volts aqui acoplado, conectado nessa pontos A e B. Então, você pode dizer que o ponto A pode ser o nosso positivo e o B o negativo. Né? Ou, se for invertido, também não tem problema. Importa que tem uma diferença de potencial ali entre o ponto A e B. Então, se eu pegar o ponto A aqui, que é o meu positivo, e o ponto B, que é o meu negativo aqui, né? E eu pegar esse ponto B, ele, e esticar ele para trás, né? Se eu pegar esse ponto B assim e puxar ele, fixar o ponto B aqui, onde ele está, e puxar o fio para trás aqui. Então, se eu fixar aqui, né? Fixar o ponto B e puxar o fio para trás. Puxar o fio para trás. Subir com o fio, que tava, esse fio aqui era diagonal, agora ele tá vertical. Vou continuar aqui do ponto B em vez do ponto A, só para inverter a lógica aqui. Né? Então eu peguei esse ponto B aqui e só puxei ele para trás. Só puxei esse resistor, digamos, para trás aqui. Ó. Deixei o ponto B fixo lá. Só encompridei o fio aqui. Ó. Então vai sair daqui, vai passar para um resistor de 10 ohms. Aí vai subir para um resistor de 30. Eu estou fazendo ao contrário, né? Porque eu fixei o ponto B. Um resistor de 30 ohms. E em paralelo com o resistor de 30 ohms, um de 60 ohms. Então aqui tem um nozinho, tem um nozinho aqui, tem um nozinho aqui, tem um nozinho aqui. Olhando o circuito redesenhado, a corrente elétrica vai passar por onde? Ela vai chegar aqui, vai entrar, né? No sentido convencional. Sai do positivo e volta lá para o negativo. Vai chegar nesse nó aqui, vai descer aqui e vai vir para cá. Porque aqui é negativo, aqui é negativo, aqui tem negativo. Esse fio todo aqui é negativo, aqui tudo é negativo, negativo, negativo. Opa. Negativo, negativo, negativo. É tudo negativo aqui. Então a corrente elétrica vai fazer só isso aqui. Toda a tensão está em cima do resistor de 20 ohms. Olhem aqui, ó.
O B é negativo, então aqui é negativo, aqui é negativo. Esse fio aqui é negativo, negativo, negativo. Todo esse fio é negativo. Aqui em cima é o próprio ponto B, ó. Negativo, 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 negativo. É aqui, negativo, 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 negativo. Então essa parte do circuito aqui, ó, não está servindo de nada. Então como é que eu enxerguei isso melhor? Redesenhando o circuito aqui, ó. Só peguei esse ponto, esse fio aqui, estiquei ele para lá, assim. Só joguei um pouquinho mais para trás, né? Jogamos mais para trás aqui esse resistor, de modo que esse fio aqui ficasse na vertical. Então vejam só, o resistor de 20 ohms está todo ele submetido à fonte total de 100 volts. Então essa parte do circuito aqui, ó, só está enchendo linguiça, não está fazendo nada. Então qual que é a potência dissipada pelo resistor de 20 ohms? Nós temos que calcular a corrente, porque nós temos uma... Vou pegar aqui. Nós temos uma tensão de 100 volts, nós temos uma resistência. Qual que é a resistência elétrica total desse circuito? O que a fonte enxerga? Lembram? Quando nós fazíamos a associação de resistores, nós perguntávamos, o que a fonte enxerga? Essa fonte está enxergando quantos ohms? Só 20? Os outros 3, ela não vê nada, porque não passa nada por ela. Então, a resistência total, pode escrever até assim, né? A resistência total desse circuito é 20 ohms para a fonte. Graças àquele fiozinho ali, né? Graças a esse fio aqui, que é esse aqui, ó. Então a fonte só está enxergando ele aqui, ó. Então, se a U total, ou a U da fonte, né? A gente pode chamar de U total, como vocês quiserem. 100 volts. E a resistência são 20 ohms, a gente calcula a corrente. Então, de novo, E igual a R vezes I. E vai ser igual a I. Então, o I fica onde está. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor, né? Então, o E vai ficar onde está. Eu quero calcular o I, né? Não tem o valor do I. É o I que eu quero calcular. Então, o I fica onde está. Então, eu vou tirar o R dali e dividir pelo E. Então, E dividido por R igual a I. Então, o I vai ser igual. Quanto é o nosso E? 100 volts. Nosso R, 20. Quanto dá o I? 100 dividido por 20, 5 amperes. Então, a corrente é 5 amperes. Por que eu tenho que calcular a corrente? Porque ele pediu qual que é a potência dissipada pelo resistor. Qual que é a potência dissipada? Letra P. E vocês sabem que P é igual a U vezes I. Então, P é igual a 100 vezes 5. P igual a 500. Então, o resistor de 20 ohms vai dissipar 500 watts. Então, aqui a gente... nós fizemos exercícios parecidos com esse na aula. Lembra aquele que fechava uma chave, tinha 4 resistores, fecha essa chave, abre aquela, como é que... Né? Bem semelhante a esse aí, assim, na ideia. Muito bem. 7. Embora a gente não tenha ainda estudado e utilizado amperímetros e voltímetros, mas nós destacamos, né, que o amperímetro e o voltímetro instalado no circuito, eles não interferem no circuito.
É como se eles não existissem. Então, ele pede ali, ó, determinar aí, né, a corrente que está sendo medida pelo aquele amperímetro. Então, ele não está interferindo o circuito. E a tensão no voltímetro. Então, vamos fazer uma análise aqui. Vamos só escrever aqui o que ele pede. Ele está pedindo a corrente. Vou escrever aqui, ó, corrente no amperímetro. Vamos analisar. Primeiro, essa corrente que passa pelo amperímetro é a corrente total ou não do circuito? Sim ou não? É a corrente total. Porque veja, toda corrente que sair da fonte obrigatoriamente vai passar pelo amperímetro. Não tem outro caminho para ela. Então, isso já me faz deduzir que eu preciso calcular a resistência total do circuito para poder saber a corrente total. Por quê? Porque a tensão total eu já tenho. Então, aqui, ó, a corrente do amperímetro é igual, nós podíamos chamar assim, ó, igual a IT. Só para a gente lembrar que a corrente que vai passar pelo amperímetro é a própria IT, a própria corrente total. Muito bem. E que a gente, vou fazer um igual aqui, ó, que a gente não sabe o valor, um pontinho de interrogação ali. Muito bem. A tensão total nós sabemos? Sim ou não? Quanto é? 12 volts. A resistência total nós sabemos? Não, não sabemos. Temos que calcular. E ele vai pedir a tensão no voltímetro. Eu vou chamar aqui então de UV. Tensão no voltímetro. Nós sabemos, olhando para o circuito? Não, não sabemos também. Então nós temos 3 coisas para descobrir aí, ó. Corrente total, resistência total e a tensão no voltímetro. Pelo menos no primeiro momento aí. Primeira análise que a gente faz. Muito bem. Se o amperímetro não interfere no circuito e o voltímetro também não, que tipo de circuito a gente tem aí? Misto. Então esse é um circuito misto. Porque ele tem esses 2 resistores em paralelo e esses 2 em paralelo estão em série com aquele outro ali de 4 ohms, né? Então é um circuito misto. Então, para fazer a análise do circuito, eu sempre aplico uma corrente elétrica virtual nele e verifico aonde que é o início da resolução do exercício. Então, vamos lá. Colocamos uma corrente IT aqui. Ela passou pelo amperímetro. Essa IT vai passar pelo resistor de 4 ohms e vai chegar aqui, ó, nesse nó. Nesse nó, a corrente vai se dividir em 2 pedaços aqui, em 2 partes, né? Lembre-se, não vai ter corrente aqui no voltímetro, porque o voltímetro não interfere no circuito. O amperímetro também não interfere, é como se eles não existissem. Então, isso aqui não existe, né? Então vai ter uma corrente que desce aqui e uma corrente que desce aqui. Eu continuo analisando. Por quê? Porque eu tenho que ver mais para frente do circuito, senão vai ter mais divisão de corrente. Então, quando chegar as 2 correntes chegarem aqui nesses nós aqui, ó, o que vai acontecer? Elas vão se juntar novamente e vão formar novamente a corrente total para voltar para a fonte. Aqui já é IT de novo. Porque pegou essa I1 e essa I2 aqui e juntou de volta. Então aqui, ó, é o final do circuito. Aqui é o último pedaço do circuito. É por aqui que eu começo a resolver. Então eu vou redesenhar o circuito, sem os instrumentos de medição agora, né? Porque, então, tem um resistor de 4 ohms e vai ter um resistor aqui
Vai ter um outro resistor aqui. Então, se eu chamar esse aqui de R1, esse aqui eu posso chamar de R2 e esse aqui de R3. Então, o R1 está aqui e aqui vai ter o resultado da associação do R2 com o R3 aqui. Ó. Eu vou juntar eles num circuito só. Então, eu vou chamar ele de R23. Então, se está em paralelo, R23 é igual a R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. R23 é igual a 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12. R23 é igual a 24 vezes 12, 2048, isso? 2048? 88? 2088, dividido por 30, mais 12 aqui, né? Por 36. Então, R23 igual a 8? 8 ohms. Então, R23 equivale a 8 ohms. E o R1, 4, né? Agora eu olho o circuito de novo. Que tipo de circuito que é o circuito novo? É série. Então, em séries basta somar. Então, a resistência total será igual ao R1 mais R23. Resistência total igual 4 mais 8. Resistência total igual 12 ohms. Então, o que a fonte enxerga? A fonte enxerga um resistor de 12 ohms. Respondeu a pergunta da avaliação da SET ali? Não, ainda não. Por que ela pede? A corrente no amperímetro, que é a I total, e a tensão no voltímetro. Então, o que é mais fácil agora? Calcular a tensão no voltímetro ou a corrente total? A corrente total. Eu já tenho a resistência total e já tenho a U total. Então, vamos para... Então, E igual a R vezes I. Como nós vamos calcular a I total, eu vou usar a R total e a E total. E total igual a R total vezes I total. Então, E total dividido por R total é igual a I total. 12 volts dividido por 12 ohms. Então, nossa corrente I total igual a 1 ampere. Então, quantos amperes vai passar no perímetro? 1. 1 ampere, só 1. E agora aqui, ó. Então, está saindo da fonte 1 ampere, passando por esse R1, que é um resistor de 4 ohms, passando no R23, que é um resistor de 8 ohms. Agora, o que ele está pedindo? Ele está pedindo ainda a tensão no voltímetro. Tem duas formas de calcular essa tensão no voltímetro. Olha só. Esses resistores não estão em paralelo? A tensão que tem aqui no R2 não é igual à tensão no R3? Não está conectado junto aqui? É igual ou não é? Então,
A tensão que tem no R2, no R3, não é a mesma tensão que tem aqui? Não tem? Se eu pegar esse voltímetro e instalar aqui, ele não vai marcar o mesmo valor? Quantos amperes está passando aqui? 1. Quantos ohms nós temos? E é igual a R vezes I. 8 ohms vezes 1 ampere igual a 8 volts. Então... Mas daí o L1 lá, professor, o L1 não tem nada a ver ali com um voltímetro? Tem tudo a ver. Por isso que eu falei, tem duas formas de fazer. Então vamos fazer essa aqui primeiro, daí vamos ver a outra. Então, a tensão no voltímetro, a UV, é igual à tensão que tem no R23, que é igual à tensão que tem no R2, que é igual à tensão que tem no R3. É todo o mesmo valor de tensão ali. Ó. Tensão que tem no voltímetro. Então, qual que é o valor de resistência do R23 aqui? Qual que é o valor dessa resistência aqui? 8 ohms. Então, está passando por essa resistência de 8 ohms, 1 ampere. Então, nós vamos ter aqui 8 volts. 8 volts. Então, nós poderíamos ter resolvido a solução dessa forma. Então, a tensão no voltímetro, podemos escrever assim, ou se eu quisesse escrever a tensão no R23, o R23 é igual a I total, que é a I que está passando ali. Aqui escrevi invertido, né? Deixa eu escrever no padrão aí. U ou E é igual a R vezes I, né? Então, é igual a R23 vezes a I que está passando ali. Qual que é a I que está passando ali? A I total. Então, U R23 é igual a 8 ohms vezes 1 ampere. U R23 igual a 8 volts, que é igual a UV, que é a tensão do voltímetro. Né? Não precisava escrever tudo isso, só para mostrar para vocês. Então, qual que é a importância de redesenhar o circuito? Você enxergar ele aqui, enxergar ele melhor, né? Como foi feito no 5, naquele anterior. Qual que é a outra forma? Então, a outra forma é olhar para o R1. Quantos amperes está passando no R1? 1. Quantos ohms ele tem? 4. Então, quantos volts tem aqui nele? E igual a R vezes I. 4 vezes 1. Então, quanto tem aqui? 4. Claro, tem 12 aqui, 4 aqui e 8 aqui. Então, você tem a aplicação da lei de Kirchhoff. Então, se você quer resolver pelo R1, pode resolver. Então, pelo R1, vou fazer aqui no cantinho, vai ficar no mesmo slide. E vou fazer com outra cor. Vou fazer na cor preta aqui. Ó. Pelo R1, tá? O R1 é igual à tensão que tem no R1, né? Não é V ali, tá? É um U. R1 é igual ao valor do R1 vezes a I. Então, U é igual a R vezes I. Qual que é a I que passa pelo R1? Não, qual? Não quanto? A I total. Isso. I total. Então, o R1 é igual, agora sim o quanto? Os valores. R1 vale 4 ohms vezes I total 1 ampere. O R1 igual 4 volts. Então, aqui em cima do R1, se eu instalasse um voltímetro aqui, ó, ele marcaria uma tensão ou um delta U de 4 volts. E daí? Daí a lei de Kirchhoff, lei das malhas.
somatório das quedas de tensão em uma malha é igual à tensão da fonte. Então, essa queda de tensão mais essa vai dar a fonte. Então, se eu achei essa, 4, e a fonte é 12, quanto sobra para esse? 8. Então, você poderia ter resolvido também. 12 menos 4 sobra 8 para esse. Que, na verdade, é aqui, né? Então, 12 menos 4 volts, sobrou 8 para o resto do circuito. Lei das malhas. Então, poderia ter sido resolvido assim. Acho que teve alguém que fez assim, dessa forma. Né? Eu fiz, mas eu não tenho 4 no 8. Tá. E tem que ver também, tem que cuidar para calcular essa associação correta, associação, né? Porque se você calcular a corrente total errada, né, errar nesse cálculo da corrente total, aí é um efeito cascata, né? Porque daí você pode até aplicar a equação. Imagina que eu tivesse achado 2 amperes aqui, né? Um cálculo equivocado, que a resistência total, em vez de dar 12, tivesse dado 6. Em vez de dar 12 ohms, tivesse dado metade da corrente, da resistência. E a corrente ia subir. Aí vai furar todos os cálculos, né? Porque aqui é 4 ohms vezes 2 amperes, ia dar um outro valor, ia dar 8 volts ali, né? Ia furar tudo daí. Dessa forma a gente faz uma prova, né? Então se aqui no resistor 1 tem um delta U de 4 volts, e ele está em série, quanto que sobra para o resto do circuito? Vai sobrar só 8, porque 4 ficou aqui. Beleza? Alguma dúvida ainda? Tranquilo, né? Determinar a corrente elétrica, o 8. Determinar a corrente elétrica no amperímetro. Então ele quer saber aí, eu vou escrever por enquanto assim, ó, uma IA. Então nós não sabemos. E a tensão elétrica em R2. Então ele quer saber a E, agora eu vou usar a letra E só para a gente diversificar. Mas podia ser a letra U. E em R2. Beleza. Nós temos quais mais informações? Os valores de resistência do R1, do R2, do R3, os valores, e o valor da fonte. Então, a E total, 12 volts também, né? Tá ali. Que tipo de circuito é esse? Paralelo. Então, esse aqui é um circuito em paralelo. Totalmente paralelo. Não tem nada de misto aqui, nem de série, né? 100% paralelo. Olhando o circuito de novo, o que a gente identifica? A corrente que passa no amperímetro. Qual é a corrente que passa pelo amperímetro? Hã? Corrente. Qual que é? Quem falou? Qual que é a corrente que passa no perímetro? Alguém falou aí. Aí? Total. Aí total. Então, qual? Não quanto. A gente não calculou ainda. Mas qual que é a corrente que passa pelo perímetro? Você olha ali, você vê ó, que toda corrente que sair da fonte, obrigatoriamente vai passar pelo amperímetro. Então, essa IA aqui que a gente está pesquisando, procurando, é a própria IT. Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui? Porque se você tem a resistência total do circuito e a tensão total, você acha IT. Então, claro, a gente precisa encontrar a resistência total. Então, a resistência total
A gente ainda não tem. Mas a gente já viu que é um circuito em paralelo. Só resolver o circuito. Só que tem uma outra questão ainda antes. Ele pergunta qual que é a tensão elétrica que tem aqui no R2. Então ele pergunta assim, ó, se eu instalar um voltímetro no R2 aqui, ó, quantos volts ele vai marcar? 12 volts. Por quê? Porque o próprio resistor está em paralelo com a fonte. Ó. Tudo aqui é positivo. Lembre-se que o instrumento, o amperímetro, não interfere no circuito. Tudo aqui é positivo. Ó. Positivo, positivo, positivo. E tudo aqui é o negativo da fonte. Negativo, negativo, negativo. Então, esse resistor está submetido a quantos volts? A 12 volts. Então, você poderia escrever assim, o resistor está em paralelo com a fonte e em cima dele tem 12 volts. Era só uma análise, não precisava ser feito cálculo nenhum. Então, a tensão no R2 igual 12 volts. R2, poderia escrever assim, ó, está em paralelo. Está em paralelo com os outros resistores? Sim, mas está em paralelo também com a fonte. Com a... Opa! Tá bom aí, né, Arceli? Então, R2 está em paralelo com a fonte. Porque, assim, por mais que esteja óbvio, e pode ser que alguém tenha escrito assim, tensão no R2 é 12 volts, como é que eu, professor, sei que você não chutou? Então, eu quero ter uma explicação. Pode ser matemática ou pode ser uma coisa escrita assim, né? R2 está em paralelo com a fonte. Beleza. Algo parecido com isso. O que falta, então? A corrente total, que é a própria corrente no amperímetro. Então, nós vamos precisar calcular a resistência total. Então, vamos dar nome aos bois aqui. R1, R2... Ah, já tem, né? R1, R2 e o R3. Então, vamos associar. Minha sugestão, começar pelo R23, porque são os maiores. Lembre-se que em paralelo, a associação vai ficando os valores vão ficando cada vez menores. A gente associa, ele diminui o valor. Então, eu começo pelos maiores e vem diminuindo. Mas poderia começar pelo R1 e R2 também, não tem problema. Então, por que eu vou começar por eles? Porque eu vou associar, então. Então, nós teremos uma fonte de 12 volts, o R1, em paralelo com o R23. Então, eu vou associar o R23 aqui primeiro. Então, R23 é igual a R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, que é igual a 100 vezes 20 dividido por 100 mais 20, que é igual a 2.000 dividido por 120. R23 igual a 16,67. Então, ele é menor do que o menor resistor. O menor é 20. Então, o R1 vale 10 ohms e o R23, 16,67. Então, a resistência total será R1, estão em paralelo, né? Continua paralelo, vezes R23 dividido
por R1 mais R23. Resistência total é igual a 10 vezes 6,67 dividido por 10 mais 16,67. Resistência total do circuito, 166,7 dividido por 26,67, que é igual a... Não entendi. 6,25. Então, a resistência total do circuito, 6,25 ohms. Então, temos a tensão total, resistência total, encontraremos aí total. Vou fazer num cantinho aqui, fazer em outra cor, para daí fica tudo no mesmo slide. Então, lembre-se, vocês podem fazer no caderno aí na sequência, mas eu faço no cantinho aqui, né? Então, E igual a R vezes I. Então, se eu quero achar I total, eu vou pegar a R total e a E total. Eu quero a I total que eu quero achar. Então, E total dividido por R total é igual a I total, que é igual. Nossa tensão total, 12 volts. Nossa I total, R total, 6,25. I total, 1,95? 1,92 amperes. Então, a tensão que tem no R2 são 12 volts e a corrente no perímetro 1,92 amperes. Beleza? Dúvidas? Nove. Tome um cabo de cobre de área 16 milímetros quadrados. Então, a área do cabo, 16 milímetros quadrados. Comprimento do cabo, nosso L, 876 metros. Sabendo que a resistividade do cobre, então a resistividade do cobre é igual a 0,0172 ohm milímetro quadrado por metro. Determine a resistência total desse cabo. É isso que ele está pedindo. Considerando uma temperatura ambiente de 20 graus. Então vai considerar esse valor de resistência aqui. De resistividade, perdão. Então, resistência é igual. Então aqui é a segunda lei de Ohm. Até agora nós fizemos a primeira. Segunda lei de Ohm. Resistividade vezes comprimento dividido pela área. Então, a resistência é igual a 0,0172 vezes 876 dividido tudo por 16. Então, quanto dá aqui? A parte de cima, né? Isso? 15,6? Mas deve dar 0,06 dividido por 16. Tá quase um ohm aí, né? Então, a resistência total desse cabo, no caso, né? 0,94 ohms. Então, bem tranquilo isso aí também, né? Então, assim, veja, a segunda lei de Ohm não tem muito o que você decorar da equação. Não precisa decorar a equação. Você tem que decorar o conceito. Que quanto mais comprido for o cabo, maior é a resistência. Então, você vai ter que multiplicar.
E quanto maior a bitola, menor a resistência. Então você vai ter que dividir. Então a área está sempre dividindo. E o comprimento sempre multiplicando. O quê? A resistividade. Que é aquela resistência específica ali. E a 10, que era o bônus de um ponto aí para quem resolvesse. Que era a questão do desafio. Aqui, claro, precisa pensar um pouco. Mas é sempre bom quando tem uns desafios assim, a gente consegue resolver. Então, nós colocamos uma fonte de 220 volts. A fonte alternada ali que a gente vai estudar agora na sequência. E 3 lâmpadas. Essas lâmpadas estão em série. Em série. Então, pegando a lâmpada 1, olhando até por esse exercício que nós acabamos de resolver aqui, ó. O 7 aqui, ó. Que a gente usou a lei das malhas. Então, pegando a lâmpada 1, tem 220 volts em cima da lâmpada 1? Tem? E da lâmpada 2, quanto que tem? Não, tem que ter 0 então. Porque se toda a tensão da fonte está em cima da lâmpada 1, somatório das quedas de tensão de uma malha é igual à tensão da fonte. Se na lâmpada 1 tiver 220, não tem mais nada para as outras. Qual que é a pegadinha aí? Não é a pegadinha. É a informação técnica. Que a lâmpada 1, ela é uma lâmpada de 25 watts em 220 volts. A lâmpada 2, 40 watts em 220. E a lâmpada 3, 100 watts em 220. Agora, como elas estão instaladas nesse circuito, elas vão dissipar, respectivamente, 25, 40 e 100 watts? Logicamente que não. Porque não tem 220 em cima delas. Porque nós temos aqui, ó, uma fonte, uma lâmpada que, nesse caso aqui, mas para fins didáticos da nossa aula, mas nesse caso específico também, são resistores, são resistências elétricas. Então tem um R1, R2 e o R3. Então quantos volts vai ter em cima do R1, que é a lâmpada 1? 220? Não. Somatório das quedas de tensão em uma fonte, de uma malha igual à tensão da fonte. Então, se a fonte é 220, não posso ter de queda 220 aqui, porque daí aqui vai ter 0, daí. Né? Então, como é que eu resolvo essa salada aí? Tenho que saber a resistência de cada uma delas. Vou escrever embaixo aqui, porque quanto que é cada valor de resistência? Como é que eu acho a resistência? Eu pego a lâmpada ou o resistor, mas vou pegar a lâmpada aqui, mas mesma coisa. Eu pego não, a gente, né? Nós vamos pegar e conectar a lâmpada no circuito ao qual ela foi projetada. Vamos pegar 220 volts e colocar em cima dessa lâmpada aqui, que ela tem uma potência de 25 watts. Então, nessa situação aqui, ó, a lâmpada está acesa, brilhando e dissipando 25 watts. Porque quantos volts tem nessa lâmpada de baixo ali? Quantos volts tem em cima dela? 220. Aqui tem 220 na parte de baixo? Tem. Não tem mais nada instalado. Ela está direto na fonte. Então ela vai dissipar 25 watts nessa situação? Nessa ali de baixo? Sim. Então se eu tenho potência e tenho tensão, eu acho a corrente.
P igual a U vezes I. P é igual a U vezes I. Então, aqui, P1 igual a U1 vezes I1. Se eu colocar a lâmpada de 40 watts aqui, tirar de 25, eu faço também, ela vai dissipar 40 watts, porque tem, em cima dessa lâmpada de 40 watts, vai ter 220 volts. E se eu tirar a lâmpada de 40 e conectar lá uma lâmpada de 100 watts, ela vai dissipar 100 watts. Nessa situação de baixo aqui, onde a lâmpada está sozinha, pelo menos num princípio, tá? Com a fonte. Então, a lâmpada 2 é P2 igual a tensão que tem na lâmpada 2 vezes a própria corrente I2. Vamos fazer a resolução aqui em série, né? em escala. Produção em série, que nem lá na firma. E a potência 3 é igual a tensão 3 vezes I3. Então, a potência 1, 25 watts, 220. 40 watts, 220. 100 watts, 220. Então, o que nós queremos encontrar? Por enquanto, qual que é a corrente que circula? Qual que é a corrente de cada uma dessas lâmpadas? Então, potência dividida pela tensão. Então, P1 dividido pela U1 igual a I1. P2 dividido pela tensão que tem na lâmpada 2 igual a I2. P3 dividido pela tensão que tem na lâmpada 3. Estou falando uma coisa e escrevendo outra. P3 por U3 igual a I3. Quanto é a P1? 25. Quanto é a tensão que nós vamos aplicar na lâmpada 1? 220. Então, 25 dividido por 220. Aqui, 40 dividido por 220. E aqui, 100 watts dividido por 220 volts. Então, originalmente, a lâmpada 1, para quantos amperes ela tem? Tem que fazer aí, gente. Eu não tenho. 0,11? Então, 0,11 amperes. 40 por 220. 0,18 amperes. E 100 por 220. 0,45 amperes. Então, vejam. Se a gente ligar a lâmpada sozinha, ela vai dar ou 0,11 amperes, se for a de 25 watts. Se for a de 40 watts, 0,18 amperes. E se for a de 100 watts, 0,45 amperes. Então, pegando as lâmpadas sozinhas, elas vão dar essa corrente aqui. Mas lembre-se, no nosso circuito original, elas não estão sozinhas. E estão pior, estão em série. Por que nós estamos fazendo esse cálculo? Relembrando. Porque a gente quer achar o valor da resistência de cada lâmpada. Que a gente não sabe ainda. Mas a gente já achou as correntes de cada lâmpada. Se a gente já achou a corrente de cada lâmpada, lei de Ohm. E igual a R vezes I. Então, E1 é igual a R1 vezes I1. E2 é igual a R2 vezes I2. E E3 é igual a R
vezes I3. O que nós queremos encontrar? As resistências da lâmpada. Então, E1 dividido por por I1 igual R1. E2 dividido por I2 é igual R2. E3 dividido por R3 por I3 igual a R3. Então, essa lâmpada 1 aqui, eu vou escrever aqui, ela dá 0,11 amperes, 0,18 amperes e 0,45 amperes. Então, ela foi projetada para 220 volts e ela vai dissipar 25 watts. E vai ter uma corrente nela de 0,11 amperes. Qual que é a resistência elétrica dessa lâmpada? Então, 220 volts dividido pela corrente dela, que é 0,11. A outra é 220 volts dividido por 0,18. E a terceira, 220 volts dividido por 0,45. Então, qual que é a resistência da lâmpada 1? 220 por 0,11. 2.000 e? Redondo? Ah, sim, 2.000. 2.000 ohms. A lâmpada 2, como ela é mais potente e tem mais corrente, a resistência vai ser menor. 220 por 0,18. Não pode ser 1,22, não. 1.222,22. Tem que tomar cuidado aí. E 220 dividido por 0,45, 488, né? 88,9, só 9. Então, claro, a lâmpada que tem mais corrente tem menor resistência. Então, nós temos aqui, ó. Vamos redesenhar o circuito aqui. R1, R2, R3. R1, R2, R3. R1, que é a lâmpada 1, tem 2.000 ohms. A lâmpada 2, 1.222,22 ohms. E a lâmpada 3, 489,9 ohms. Que tipo de circuito que é? Série. Então, resistência total é a soma. Então, resistência total é igual R1 mais R2 mais R3, que é igual 2.000 mais 1.222,22 mais 489,9. Quanto dá? Resistência total, 3.711,12 ohms. Essa é a resistência total do circuito. Então, esse nosso circuito original aqui, ó, já volta. A resistência total dele, 3.711,12 ohms.
tem resistência total, tenho tensão total. Calculamos a corrente total. As correndo, a resistência, só é essa última. O senhor deu tudo errado. Qual que é a corrente total do circuito? O que o exercício pedia? Você começou o caminho, mas qual que é a corrente total do circuito? Mas daí você não viu que ele estava em série, né? Então, aqui, ó, até aqui, beleza, acertou essa corrente aqui, claro, porque é só pegar 25 dividido por 220. Mas olha só, qual que foi o teu raciocínio? É uma pergunta mesmo agora. Olhando o circuito original, aqui, você achou que nessa lâmpada tinha 220 volts nela? Então você olha o circuito e interpreta ele de maneira equivocada, porque eles estão em série. Então, se está em série, não pode ter 220 em cima dela. Eu ainda não uma associação em paralelo. Já que quando elas estavam com 220 volts, eu achei que seria então uma pegadinha na questão do desenho. Não, Em sequência, todos com 220 é sacanagem. Não, porque assim, ó, aqui, ó, a lâmpada, lembra que a simbologia da lâmpada é essa aqui. Eu dei essa informação. Claro que vocês podem me perguntar quando vocês tiverem dúvida aí, mas o circuito está representado como? Está em série, então não está em paralelo. Ô, professor, não entendi aqui, esse aqui, como é que... Era uma pegadinha? Assim, essa é uma questão bônus, para ver até onde que vocês iam. Mas vocês são, assim, dúvidas técnicas. Professor, não entendi isso que é assim mesmo. Eu nunca vou dizer assim, professor, eu fiz certo. Eu vou dizer, não, eu vou corrigir depois. Mas, o que é isso aqui? Isso aqui é a informação técnica da lâmpada. A lâmpada é 25 watts. Quando? Em 220. 40 watts. Quando que ela dissipa 40 watts? Quando eu tiver 220 volts nela. Algo parecido com isso, não igual, mas parecido, nós fizemos no exercício dos chuveiros. Quando nós pegávamos um chuveiro daqui e levávamos para uma rede de 110. Ele vai dissipar metade da potência. Não, ele dissipa menos. Então nós temos que pegar a resistência do chuveiro e ver a corrente que ele vai ter lá e tudo mais. Né? Então esse era assim, tinha uns pulinhos do gato, de verdade. Né? Mas eu vi que você fez um diagrama em paralelo. Se tivesse tudo em paralelo, claro, aí era isso aí mesmo. Né? Muito bem, então, vamos lá. A nossa resistência total é essa aqui. Então, vamos calcular a corrente total. Então, corrente total é igual a E total dividido por R total. Quanto é a nossa E total do circuito original? Né? 220 volts. Então, nós temos 220 volts numa resistência total de 3.711,12. 220 dividido por essa resistência, quantos amperes dá? Bem baixinho, né? Eu não tenho aqui os valores. 0,06. 0,06 amperes. Então, essa é a corrente total. E a potência total? P total é U total vezes I total. Então, nós temos 220 volts vezes 0,06.
Quanto que dá? 1,22? Um 1,24, acho, né? É isso? Não? 220 vezes 0,06? 13? Ah, eu fiz um zero a mais. Eu devia ter dito 12,24, né? Errei 2 vezes. 13,2 watts. Então, esse circuito, como ele está instalado aí, vai dissipar 13,2 watts. Porque são 3 resistores em série com aqueles valores de resistência. Eu vou parar a gravação aqui, porque eu vou trocar. Deixa eu ver se ele para, né? Aí.